Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, há uns dias atrás eu coloquei um vídeo onde eu comentei o fato do Bolsonaro ter nomeado 2 novos ministros do TSE, tá? O pessoal gostou muito e uma seguidora escreveu aqui para mim num comentário desse vídeo: Dr. Sandro, o senhor como filósofo político poderia falar sobre a ação que questiona o resultado das urnas e a ação do PL que foi ao TSE. Vamos lá? Beleza, então eu vou comentar isso aqui para vocês. E já vou entrando de cara. Eu vou fazer uma análise imparcial aqui, mas eu vou falar que essa medida, tá todo mundo falando, tomou 22 milhões de multa e tá rindo. Mas eu vou falar para vocês, cuidado, porque a coisa não é bem assim. Cuidado que o buraco é bem mais embaixo. É uma estratégia de marketing do Bolsonaro que esses 22 milhões ao partido, ao PL, não vai fazer tanta diferença. E até porque não foi ao PL em si, foi a coligação toda. E por que eu vou mostrar para você nesse vídeo, de forma imparcial, de uma análise filosófica política, mostrando que Bolsonaro é estritamente estrategista e que essa medida aqui chega aos apoiadores do governo, aos apoiadores do Bolsonaro, com algo positivo, mesmo porque já era esperado essa negativa do Alexandre de Moraes e essa negativa dessa demanda. Mas isso aqui, ela serve para inflamar. Bolsonaro não está mais focado, e essa é a minha visão, em mexer agora no resultado das urnas em 2022 não, tá, pessoal? Que fique claro. O jogo agora já começa a se voltar e a estratégia para chegar em 2026 com força. Vamos entender por quê? Vamos lá, vocês vão ver que isso aqui não é um devaneio, algo impensado, um checkmate do Alexandre de Moraes, igual muita gente diz, não. Vou trazer uma matéria para vocês, e é da própria Folha de São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Trump, Bannon e aliados aconselham Bolsonaro a contestar a eleição. Foi o que disse o jornal. Vou fazer uma leitura rápida para você. Ó, segundo o Washington Post, isso aqui não é uma matéria da Folha, é uma matéria mencionando o Washington Post. Ex-presidente americano se encontrou com Eduardo Bolsonaro em um resort na Flórida logo depois das eleições. O ex-presidente americano Donald Trump teria aconselhado a família Bolsonaro a contestar o resultado da eleição à presidência no Brasil. Segundo o jornal The Washington Post dos Estados Unidos, ele chegou a encontrar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Segundo o jornal, em reportagem publicada nesta quarta, dia 23, Eduardo Bolsonaro fez reuniões e depois do segundo turno da eleição no resort de luxo Mar-a-Lago, tá? Que pertence a Trump em Palm Beach, na Flórida. Ele também teria conversado com outros aliados por telefone. Ao jornal, e olha só, isso aqui foi confirmado, o ex-estrategista de Trump e organizador da ultradireita global, Steve Bannon, confirmou que se encontrou com um deputado no estado americano do Arizona e discutiu com ele o poder dos protestos pró-Bolsonaro e os desafios relacionados ao resultado da eleição, na qual Luiz Inácio Lula da Silva saiu vencedor. Vamos lá, vamos lembrar que Trump perdeu as eleições. E mesmo depois de perder as eleições, continuam investidas. E Trump tem sim grande potencial de reverter nas urnas, já até se lançou como pré-candidato, já até lançou seu nome e falou que vai concorrer e vai tentar a disputa aí para retirar a presidência do atual presidente Joe Biden. Bolsonaro vem articulando da mesma medida. As eleições passaram, o silêncio de Bolsonaro pode sim soar como uma estratégia. O pior erro que pode ser cometido é pensar que Bolsonaro é um bobo ignorante, igual muitos da esquerda, da ala da esquerda, dizem. Não pode um bobo ignorante ter uma diferença grande de votos no primeiro turno e em apenas 2 semanas reduzir de forma tão drástica essa diferença. Ele é um estrategista. A gente tem que saber que sim, ele é um estrategista. E ele não age sozinho. Lógico que o governo americano, o ex-presidente americano, Donald Trump, dá aconselhamentos. E por que eu te digo que os 22 milhões não foram nenhum rombo assim? Porque ele fez 2 coisas. Ele, primeiro,
dissipou aquela linha ideológica que realmente não estava fechada com Bolsonaro. Por exemplo, Republicanos, que é canal de pastores. Na hora da multa, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema do PL. Outros partidos da coligação, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema do PL, ele que arque com as multas. Mas olha só, depois, lá na frente, em 2024, como que o Bolsonaro poderia reforçar o discurso dizendo que houve fraude nas urnas? Como que ele pode reforçar o discurso dizendo que, sinceramente, não dá para dizer que as eleições foram sérias, se ele não contestou? Hoje, é certo, Bolsonaro não tem força para reverter. Então os manifestantes que estão às portas dos quartéis, fazendo as suas manifestações, a gente sabe que tudo aquilo não vai dar resultado, e essa é a minha opinião, tá? Não vai dar resultado para reverter as eleições. Assim como o Trump não conseguiu. Teve até o fato do Capitólio lá, ele não conseguiu reverter. Mas tudo aquilo, para quem segue o Trump, para quem é eleitor do Trump, minha família, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos, toda é eleitora do Trump. Então, eles têm já aquilo sedimentado que Trump não foi passivo. Não foi passivo. Ele fez o que poderia dentro do espectro dele para manter a direita viva, mas não conseguiu. E agora ele volta mais forte. Mas e se ele chega na próxima eleição, e se Bolsonaro chega em 2026 como um covardão que simplesmente não fez nada? Esse é o grande ponto. Então, quem diz que Bolsonaro perdeu com a ação de questionamento das urnas, está equivocado. Foi uma estratégia, e uma estratégia forte. Outro ponto, tá? Bolsonaro, ele vem fazendo uma estratégia cada vez de sedimentação e rodeamento dos poderes. Hoje, indiscutivelmente, o poder legislativo tem em sua maioria aliados ao Bolsonaro, da direita. Ontem eu estava em Brasília, anteontem, na verdade, eu estava em Brasília. E lá eu estava com o senador Girão, com o Lazier, eu estava lá, eu vou até colocar um trechinho depois, da filmagem onde eles anunciaram mais um pedido de impeachment. Gente, as falas do Lazier Martins, e lá eu acompanhei ao lado, eu estava junto ali, são claras. Olha, a gente sabe que isso aqui não vai andar, mas não é porque não vai andar que a gente não vai protocolar. Porque tudo isso reforça as tentativas, as investidas, e nesse caso do Senado, contra o STF, contra o discurso do Judiciário, contra tudo isso. E Bolsonaro acaba de nomear mais 2 ministros para o STJ. Tá certo, no universo de 33, são mais 2. E é lógico, com um pensamento mais da ala de direita. Ou seja, ele já reforçou o Congresso e reforçou o TSE, para daqui a 4 anos já tem mais membros da ala da direita. Ele já reforçou agora o STJ, ou seja, para quem pensa que ele está calado, às vezes o silêncio não é bem aquilo que parece ser, tá? Não é bem aquilo que parece ser. E é lógico, ele não vai questionar as eleições, ele já tem uma grande maioria. Assim, na prática, no âmago mesmo, ele já tem a maioria. Então, essas investidas foram para que em 2024, 2026, ele esteja mais forte do que nunca, tá? Ó, a revista Isto É, no Instagram, também postou aqui, ó, sobre o pedido de impeachment anunciado no início da tarde de quarta-feira. Foi o senador Girão, o Lazier Martins, o Plínio Valério, o Stiverson Valentim, o Luiz Carlos Reis e o Carlos Viana. Foram esses que fizeram o pedido de impeachment do ministro Barroso. Lógico, isso não vai dar em nada, mas o resultado mostra investidas e uma omissão política no trâmite das pautas, digamos assim, de questionamento do judiciário. Você gostou desse vídeo? Compartilha para o maior número de pessoas. Eu tentei fazer uma análise imparcial aqui sobre essa jogada que foi o questionamento das urnas e já previstas, tá? Então tem muita gente que achava que e às vezes não entende, mas perdemos mais. Não, foi uma jogada já prevista, isso aí a gente sabia, tá? O PL já sabia. Então, foi uma jogada estratégica para reforçar em 2026. Se você concorda, põe aí no comentário. Um grande abraço.